Olá, meus queridos irmãos e amigos, é um prazer ter vocês aqui para juntos agora considerarmos assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, estaremos fazendo o estudo bíblico de congregação, lição 49, que tem o tema Como ter uma família feliz, parte 1. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar derramando o Espírito Santo em sua vida. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, está se achegando, se inscreva, ative o sino para que você possa receber a notificação de vídeos novos. E não esqueça de deixar o seu like, para que assim possamos chegar mais longe. Se você quiser e também puder, agora temos a opção do Seja Membro, que é uma forma de você estar ajudando também o canal. Então vamos agora juntos preparar o nosso estudo, lição 49, Como ter uma família feliz, parte 1. Então vamos iniciar lendo a introdução. Os recém-casados desejam que a felicidade que sentiram no dia do casamento dure para sempre. E isso pode acontecer. Cristãos que já são casados há muito tempo e que se esforçam para aplicar os conselhos da Bíblia sabem que isso é possível. Ponto 1. Que conselhos a Bíblia dá para os maridos? Leitura. Jeová escolheu o marido para ser o cabeça da família. Ele espera que as decisões do marido ajudem a família inteira. A Bíblia diz para o marido: continue a amar a sua esposa. O que isso significa? O marido amoroso trata bem a sua esposa tanto em casa como na frente de outros. Ele a protege e faz o seu melhor para cuidar das necessidades físicas e emocionais dela. E, acima de tudo, ele cuida das necessidades espirituais dela. Por exemplo, ele pode orar e ler a Bíblia junto com a esposa. O marido que cuida da esposa com amor fortalece sua amizade com Jeová. Pergunta: que conselhos a Bíblia dá para os maridos? Resposta: ela orienta os maridos a continuar a amar a sua esposa, a tratar bem tanto dentro e fora de casa, proteger ela com as suas necessidades físicas, emocionais e também em sentido espiritual. Ponto 2. Que conselhos a Bíblia dá para as esposas? Leitura. A palavra de Deus diz que a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Como ela pode fazer isso? Ela pode dar valor às boas qualidades do marido e ao esforço que ele faz para cuidar dela e dos filhos. Ela também pode mostrar respeito por apoiar as decisões dele e por falar com ele de modo bondoso, mesmo que ele não seja cristão. A esposa também não fala mal do marido para outras pessoas. Pergunta do 2. Que conselhos a Bíblia dá para as esposas? Então a Bíblia fala para elas terem um profundo respeito pelo marido, também por ver as qualidades deles em cuidar da família e dos filhos, respeitar eles em suas decisões, falar de modo bondoso e também não falar mal dele para outras pessoas. Leitura do 3. Como um casal pode fortalecer o casamento? Leitura. A Bíblia diz sobre os casados. Os dois serão uma só carne. Isso significa que eles precisam fazer de tudo para que o amor que sentem um pelo outro não esfrie. Eles fazem isso por passarem tempo juntos e por conversarem de modo honesto e amoroso sobre seus pensamentos e sentimentos. Depois de Jeová, nada nem ninguém é mais importante na vida deles do que o marido ou a esposa. E eles tomam bastante cuidado para não desenvolver sentimentos românticos por outra pessoa. Pergunta: como o casal pode fortalecer o casamento? Resposta: eles precisam passar tempo juntos, conversar, para que assim possa aumentar o seu amor ainda mais. E depois de Jeová, ninguém é mais importante do que marido e a esposa.
Aprenda mais. Veja que princípios da Bíblia podem fortalecer seu casamento. Ponto 4. O marido precisa amar a esposa e cuidar dela. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como seu próprio corpo. O que isso significa? Então, assista o vídeo e depois converse sobre o ponto a seguir. Então, assista o vídeo e depois eu irei fazer a pergunta. Então, a pergunta: de que maneiras o marido mostra que ama a esposa e cuida dela? Então, no vídeo, nós vimos 5 pontos. O marido ele faz isso por alimentá-la, tanto em sentido físico como em sentido espiritual. Também por cuidar, mostrando amor e carinho e perdoando. Vimos também que não devemos ressaltar, chamar atenção demais para as falhas de nossa esposa. Vimos também que devemos cuidar dela quando elas ficam doentes, quando elas precisam de ajuda, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, e que devemos desculpá-las caso elas sejam ríspidas, falem alguma coisa sem pensar. Então devemos tentar entender o momento que ela está vivendo e perdoá-las. Vamos fazer a leitura do livro de Colossenses, capítulo 3, o versículo 12, que diz assim: Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Então a pergunta: como o marido pode mostrar essas qualidades? Então a gravura nos ajuda a responder essa pergunta. Por cuidar da esposa quando elas estão doentes, talvez preparando o alimento, ajudando elas na rotina da casa, né? Talvez lavando uma louça. Também em sentido espiritual, preparar as reuniões, fazer o estudo pessoal, ter um convívio, né? Passear, compartilhar momentos agradáveis e também conversar quando passa por alguma dificuldade, algum problema emocional talvez, para que assim possam entender o que eles podem fazer. Ponto 5. A esposa precisa amar e respeitar o marido. A Bíblia incentiva a esposa a respeitar o marido, sendo ele cristão ou não. Vamos ler 1 Pedro 3, 1 e 2, que diz assim: Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunha ocular de sua conduta casta, junto com profundo respeito. Então a pergunta que se segue: se seu marido ainda não serve a Jeová, com certeza você deseja que ele faça isso. O que você acha que funciona melhor? Ficar pregando para ele o tempo inteiro ou ser uma esposa amorosa, bondosa e respeitosa? Por quê? Então, se você é esposa, casada e seu marido ainda não serve a Jeová, deixe lá nos comentários o que você acha melhor. Continuando, juntos, marido e esposa podem tomar boas decisões, mas pode acontecer de a esposa não concordar com o marido. É claro que ela pode dizer o que pensa, mas de forma calma e respeitosa, reconhecendo que Jeová deu ao marido a responsabilidade de decidir o que é melhor para a família. Ela precisa fazer o melhor para apoiar a decisão dele. Assim, a esposa vai fazer a parte dela para que a família seja feliz. Então vamos ler 1 Pedro 3, do 3 ao 5, e depois iremos fazer a pergunta. O texto diz: que o seu adorno não sejam as coisas externas, cabelos trançados, ou uso de enfeite de ouro ou de roupas finas, mas seja a pessoa secreta do coração, com o adorno imperecível do espírito calmo e brando, que é de grande valor aos olhos de Deus, pois era assim que as santas mulheres do passado, que esperavam em Deus, se adornavam, sujeitando-se ao marido. Pergunta: como Jeová se sente quando a esposa mostra respeito pelo marido? Resposta: Jeová, ele se sente feliz e ele dá grande valor para as mulheres que agem assim, pois no passado o adorno da mulher era se sujeitar ao marido.
Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. É um assunto antigo, um assunto repetido, mas que deve estar em alta, pois o respeito mútuo, infelizmente, está acabando. Hoje em dia não se faz mais casamento com a intenção de durar para sempre. Então, se esse ou se essa é a sua visão, estude bem essas matérias para que assim você possa ter um casamento feliz e duradouro. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.